Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Programa de hoje, no Madrugada com Deus, trazemos aqui ou abordamos o tema: o que é a reencarnação? O que é a reencarnação? Olha, se não entendermos a reencarnação, não vamos entender muitas coisas neste mundo. Não vamos entender por que crianças nascem defeituosas, com defeitos físicos, defeitos mentais. Por que existe criança que tem déficit de atenção, crianças que têm problemas neurológicos? Por quê? Por que existe tantas crianças autistas no mundo? O que é o autismo? O que é? Você que lida com pessoas autistas. Síndrome de Down. Por que existe? Por que Deus permite uma pessoa nascer com síndrome de Down? Eu fico me perguntando, quando a pessoa não entende reencarnação, como que ela pode compreender Deus? Ele permitir que uma criança possa nascer no mundo com um problema mental, com síndrome de Down, com autismo. Por quê? Se ele é todo poder e ele é amor, por que ele permite? A reencarnação, ela dá as respostas que nós precisamos. Nós somos espíritos em evolução, gente. Nós somos espíritos que estamos aprendendo. Então, cada reencarnação é uma oportunidade dada ao espírito para aprender as lições que aquela encarnação vai possibilitar a ele. Uma criança que nasce com autismo é uma criança que tem um espírito... É um espírito que nasceu para aprender a lidar com toda a sua sabedoria, mas que faltou em vidas passadas usar da humildade, do lado mais amor, do lado mais solidário, do lado mais parceiro. Todas essas crianças que são autistas, ela tem um potencial muito grande. Ela tem um potencial de comunicação com o mundo extrafísico. Você já percebeu? Você que tem um autista na família ou você tem um autista no seu grupo de convivência, pode ter certeza, é um espírito, é uma pessoa que tem uma capacidade maior do que as outras. Que ela tem uma agitação maior, por quê? Porque o cérebro tem muito conhecimento, mas precisa de ter maior interação com as pessoas. Então ela necessita de um auxílio maior, de uma atenção maior, não é? E essa atenção está ensinando ao espírito que, mesmo tendo todo esse potencial de conhecimento, ele precisa interagir melhor, ele precisa ouvir melhor, ele precisa ter atenção maior, e a situação em que a vida o colocou ensinará a ele. O mesmo com a síndrome do Down. São espíritos que têm um amor muito grande, vocês já viram isso? São espíritos que têm um amor muito grande. E são espíritos que precisam de usar desse amor. E eles estão usando porque a situação permite. Pode olhar para uma pessoa autista, quer dizer, um espírito que traz no seu corpo físico essa síndrome. Ela é amável, o rosto já mostra amor. Ele está trabalhando a doação deste amor. Então, gente, a reencarnação nos explica tudo. Tudo, tudo, tudo.
Bom, vamos fazer a nossa prece? No começo dessa quarta-feira, vamos orar a nosso Senhor. Senhor, que no silêncio deste dia tenhamos paz, sabedoria e força. Queremos, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ter paciência, sermos compreensivos e prudentes. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vermos senão o bem que há em cada um deles. Ó Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Senhor, guarda nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, de tua beleza, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Graças a Deus. A bondade de Deus é muito grande, gente. A bondade de Deus, ela é infinita. Como infinito é a oportunidade, ou são as oportunidades dadas por Deus para nós. Eu vou dar o exemplo das oportunidades que Deus nos concede. Hoje, amanheceu para você. Você renasceu no dia de hoje como a grande oportunidade que Deus te deu. Sabe para quê? Para você fazer o que você não fez ontem. Para você alcançar o que você não alcançou ontem. Para você aprender o que você não aprendeu ontem. Então, todos os dias a oportunidade de Deus, ou melhor, o amor de Deus nos dá a oportunidade de sermos melhores. Bom, então eu passo a palavra a este amigo espiritual, Júlio Del Toro, que vai nos falar sobre a reencarnação. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Todos caminham na terra em busca de saciar algo em seu coração. Muitas vezes não percebemos, estamos distraídos e achamos que isto ou aquilo vai então subtrair uma falta, uma ausência, um vazio que muitas vezes trazemos dentro de nós. Quando o espírito cá se prepara para reencarnar, ele simplesmente é preparado com muitos amigos, com muitos irmãos, que vão lhe trazer entendimento, conhecimento sobre quais serão os seus primeiros desafios a vencer, assim que a alma começar a sobrepor inteligência e entendimento, e começar a descortinar na terra as leis de Deus. Reencarnamos, nascemos, recebemos de Deus uma oportunidade, primeiro de renascer, como aquele que renasce ao Espírito quando recebe um batismo, como aquele que renasce na vida, quando novamente um sopro de amor
lhe abraça o coração. O espírito renasce e começa a enfrentar todos os tipos de energia, vibrações, sentimentos, pensamentos. Enquanto está abrigado no útero maternal de sua genitora, ele inibe um pouco essas energias, mas ele vai criando pouco a pouco na capacidade de se assimilar com sua madre. Ele começa a sentir o que ela sente. Ele começa a ver o que lhe faz mal. Ele começa a perceber o que lhe fortalece. E aos poucos a mãe, com a própria afinidade que tem, começa também a sentir quem está com ela. Desejos, sentimentos, começam a ficar confusos entre um e outro. E deixa-se de ter apenas aqueles sentimentos divisíveis. Começa a se ter uma unificação de amor. O amor que une os espíritos. O amor que aproxima pela força da vida. O amor que vai corrigindo na alma suas imperfeições e ajudando a vencer aquilo que o espírito sozinho não consegue lidar. Assim que nasce, que encontra do lado de fora os seus outros amigos, uma graça muito grande esse espírito tem. Poucos conseguem ver, mas uma grande quantidade de espíritos, junto com esse, vai lhe preparando os liames, os fios, as ligações entre mãe e filho, para poder deixar o filho alcançar a liberdade, não só por um cordão umbilical físico, mas por outros liames que estavam unidos, juntos, como um fruto está junto na árvore, e é preciso soltá-lo, para que longe ele possa continuar também na sua evolução. O espírito vai crescendo, vai aprendendo, e vai aos poucos dominando a sua vontade. Aquilo que antes era um princípio de inteligência, começa a se tornar mais forte. O espírito começa a lembrar, começa a sentir, e nas reservas da memória, começa a buscar informações daquilo que no passado já fez ou já realizou. Aquilo que lhe foi algo ruim, vai lhe vir como uma impressão ruim. Um medo, um mau agouro, um sentimento que vai lhe atrapalhar e ele deverá vencê-lo. Deve reescrever a sua história. Não é justo lembrar, porque muitas vezes a lembrança simplesmente vai lhe bloquear de corrigir. A corrigenda deve ser feita pelo amor, pelo esforço que o Espírito faz, pela vontade de crescer, de aprender, de se desenvolver. Conforme vai galgando mais na terra, a sua energia de espírito que vai se assimilando com a energia da ambiência onde está. De acordo com alguns países, alguns fluidos são mais salutares do que outros. De acordo com as condições orgânicas à sua volta, a sua própria constituição física torna-se mais forte ou menos forte. De acordo com as correntes vibratórias de elevação, de sentimento, de amor, de caridade, o espírito pode galgar mais consciência do que realmente ele é, trazendo mais a sua própria essência espiritual para poder dominar as forças materiais às quais ele está jungido. Aos poucos, ele é encaminhado a um lugar. Preces, orações, rezas, espíritos que são ensinados, orientados e ajudados, para que o espírito possa se sobrepor à matéria densa e pesada, que muitas vezes ainda o limita a fazer o que na terra ele precisa fazer.
Tal qual um soldado que muitas vezes vai à guerrilha com uma missão, mas envolvido com tantas outras coisas, acaba esquecendo-a. Então, ao lado, são colocados aparadores, benfeitores, amigos, que vai lhe ajudar, em momentos importantes da vida, recordar, pela sua própria memória espiritual, o que na terra deve desenvolver. Quantos que querem reencarnar dizem, eu vou trabalhar a minha paciência. Mas quando são colocados em situações difíceis, a primeira coisa que esquecem é a paciência. Quantos são colocados para trabalhar a perseverança, mas quando a dificuldade vem, começam a se esmorecer, começam a perder a fé. Quantos são colocados para trabalhar a sua prosperidade, para começar a aprender a multiplicar. Porque quem aprende a multiplicar o pouco, também vai multiplicar o mundo. Mas se multiplicar uma conta qualquer, errada, quanto maior foi a soma, maior será o prejuízo para vós. Então é lícito a começar com pequenas coisas que devem ser trabalhadas, ajustadas, corrigidas, para que aos poucos o Espírito vá ganhando sabedoria, vá somando, vá crescendo o conhecimento, e assim terá condições de multiplicar muito mais. Aqueles que querem multiplicar apenas para si próprio, espíritos avarentos, espíritos que não são saciados apenas com aquilo que eles precisam, mas com muitas vezes aquilo que os outros precisam. Esses enfrentam dificuldades por deveras vezes na terra, até começar a sentir a importância de ter apenas o que lhes serve. Quando esses atingem tal estágio de equilíbrio, aí então são colocados em posições na terra para ajudar a administrar outros espíritos que enfrentarão os mesmos desafios que outrora enfrentou. Perceba que Deus prepara-nos sempre para aquilo que devemos fazer. Que a dificuldade para o espírito não é um mal, é um bem valioso que deve ser compreendido, que deve ser trabalhado, que deve ser desenvolvido dentro da própria consciência, para que o espírito alcance de sobremaneira uma condição de poder gerir e manipular todas as forças que estão dentro dele e fora dele. Deus nos dá a oportunidade certa. Deus nos dá o problema certo. Deus nos dá o talento certo. Deus nos dá o tempo justo, na medida em que precisamos para desenvolver a nossa missão. Deus nos dá as pessoas à nossa volta que nós precisamos, e nem sempre a que queremos, porque muitas vezes o nosso querer está contrário àquilo que realmente nos faz bem. Deus nos dá o remédio de acordo com a doença que o Espírito traz. E muitas vezes é rejeitado por ainda não entender como a medicina de Deus age sobre cada um de nós. Mentalize o que está vivendo hoje. Não critique, não reclame, não maldiga sobre o que está a passar. O mais que te doa o coração, o mais que tu se sinta traído, por mais que te sinta só, por mais que se sinta distante daquilo que realmente tu poderia trazer como algo bom, agradeça. Agradeça porque Deus está lhe mostrando um caminho melhor, uma forma melhor, um entendimento melhor, algo que tu ainda não conseguia ver. E é necessário muitas vezes caminhar um calvário para que no ponto mais alto a tua luz possa resplandecer aos céus, tal qual fez o próprio Senhor, caminhando com muita dificuldade no mundo,
enfrentando todos os desafios, até mesmo aqueles que os homens tinham medo, a própria morte, a própria dor, para só assim mostrar que a fé é um instrumento bendito que vai pegar na tua mão, que vai te ajudar a caminhar, que vai te ajudar a passar esse vale de sofrimento que tu está vivendo. Quando o mal bater a tua porta, lembra-te que quem ajudará a abri-la é o próprio Cristo, pois Ele é quem abre todas as portas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E ninguém consegue a sua redenção sem não passar pelo mesmo caminho que Ele passou. Chame-o para perto de ti. Abra teu coração para aqueles que querem te ajudar. Deixa a tua alma ouvir o que os Espíritos hoje têm a te dizer. E acredite, tudo é possível àquele que crê. Que Deus bendiga a todos nós outros. E graças. Obrigado, meu irmão Júlio Del Toro. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelas lições e pela dedicação de nos ajudar nessa jornada, nessa empreitada que é viver. Gente, como é difícil, não é? Olha, se tem uma dificuldade no mundo, essa é a de conviver com as pessoas, a de entender o porquê de nascer, de viver e de morrer. É difícil, mas respostas existem. Sabe, você que tem as suas dúvidas, pergunta a Deus, procura saná-las. Não se convença com a expressão de é desígnio de Deus. Não fique convencido com isso, não. Isso aí é desígnio de Deus, só Deus sabe. Não. Olha, se eu sou pai e passo para o meu filho todas os conhecimentos que eu tenho, imagina Deus. Você acha que Deus vai querer te privar do conhecimento? Não. Então, se você tem uma dúvida, pergunta. Se você é crente, pergunta para o seu pastor. Pastor, por que isso? Se você é católico, pergunta para o padre. Por que isso, padre? E assim por diante, pergunta ao seu líder religioso que você não sabe. Afinal de contas, ele está ali para isso, para te auxiliar a se ligar mais a Deus. E essa ligação com Deus se faz pelo conhecimento, não é? Bom, Paulo de Moraes, em mais uma leitura do Apocalipse. Vimos no capítulo 5 do Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi considerado digno de abrir o livro, bem como os seus 7 selos, livro este que se encontra na mão de Deus. Então vamos reler aqui o versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Claro que a linguagem aqui expressa pode até causar uma falsa ideia. Ao dizer tomou o livro, quer dizer que pegou, que recebeu. Nada de tomar, como geralmente se emprega o termo no sentido de apanhar com violência. Me dá isso aqui. Não, nada disso. Tomou quer dizer recebeu o livro, pois ele fora achado digno de o receber. Outra questão a ser entendida: mão direita daquele que estava sentado no trono. Claro que ao dizer mão direita aqui, é uma expressão para o entendimento humano. Era preciso que o profeta João traduzisse em linguagem humana o fato de que o Cristo recebeu o livro que contém os ditos mistérios de Deus para o nosso entendimento,
Razão porque usa dessa terminologia, mão direita. A mesma razão assiste ao fato de anunciar que ele está sentado no trono. Isso significa que é ele quem detém todo o poder. Trono, como já vimos, é símbolo de poder, de autoridade. E dizer que Deus está sentado no trono é dizer que ele é que detém nas mãos, ou ele detém por si mesmo todo o poder na terra, nos céus da terra, em todos os universos, enfim. Mais adiante nós voltaremos a esse ponto, porque precisaremos juntar tudo isso com uma outra passagem que surgirá. Mas agora vamos ao versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Inicialmente, nós devemos informar que mais tarde veremos em que momento da história humana tal fato se deu. Não que tenha sido na história humana, mas para nós entendermos, humanamente falando, porque nós, seres humanos, precisamos de termos concretos, humanos, para entender as coisas, diferentemente dos termos usados espiritualmente, porque o espírito vai entender também de outra maneira. Mas, humanamente falando, nós precisamos localizar num momento da história que nós possamos compreender em que momento esse fato se deu. E para adiantar alguma coisa, vamos já começar a pensar que esse momento não é bem um momento daquele do relógio humano, que nós olhamos e vemos as horas. Não é esse momento a que se refere aqui, mas então vamos entender momento humano de relógio e momento espiritual. Há uma diferença aí, inclusive para entendermos também o fato de que João foi arrebatado em espírito, como já vimos, e entrou no tempo de Deus. Como que é esse tempo de Deus? Mas vamos seguir. Tendo cada um deles uma harpa. A harpa é um instrumento de música, vocês sabem. Ela é triangular, sabem que ela tem 10 ou 12 cordas desiguais que se dedilham com as 2 mãos e cuja origem remonta à antiguidade. As harpas eram usadas na música religiosa, como se vê em Salmos capítulo 33, versículo 2. Também em festas seculares para acompanhar castigos, imaginem, para aliviar acessos de nervos, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. E para induzir ao êxtase, conforme o primeiro livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 3. Na mitologia, é um instrumento musical dos anjos. E taças. Este termo, olha que curiosidade aqui, gente. Este termo aparece 12 vezes no Apocalipse, 7 vezes no singular e 5 no plural. Aqui está no plural, taças, visto que é uma para cada ser vivente. Cada ser vivente tem uma taça nas mãos e todos eles formam um número de 4. E cada ancião, que são em número de 24, somando um total de 28 taças. Todo o versículo indica que há uma comemoração,
uma festa, pois estão esses seres e esses anciãos munidos de harpas e taças, música e brindes. E por quê? Porque realmente é um momento de muita alegria, um momento de comemoração, o momento que o Cristo recebe das mãos de Deus esse livro selado com 7 selos. Bom, acredito que já temos aqui material suficiente por hoje para o nosso raciocínio, para a nossa reflexão. Então vamos fazer uma pausa. No próximo programa nós continuaremos. Programa Madrugada com Deus, querendo, ou melhor, trabalhando para te auxiliar, ou trabalhando no auxílio a você, na busca pelo conhecimento, pelo aprendizado, pela libertação. Você quer se livrar de um mal que está te aprisionando? O programa Madrugada com Deus tem esse intuito, de trazer para você a liberdade. O que está te aprisionando? Doença? Entre no programa Madrugada com Deus e você terá o conhecimento que irá te libertar desta doença. Se o problema é financeiro, mantenha sintonia com a espiritualidade. Aqui você aprende como lidar para vencer esta prisão da falta de dinheiro e assim por diante, tá bom? Amanhã estaremos de volta neste programa e peço a sua opinião sobre ele. Deixe o seu depoimento, que é importante. Gente, um forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.